Olá, gente do Filme do Dia. Eu hoje queria começar lembrando que aqui embaixo tem o link para vocês acessarem o site e aonde você faz a inscrição para receber a newsletter, tá certo? E quanto mais gente receber, melhor, etc. Tudo isso. Bom, então eu queria hoje falar sobre algo essa semana eu topei com um comentário do Kleber Mendonça, diretor de vários filmes, Bacurau, Aquários e tal, em que ele chamava atenção para a importância da arte nesse momento de pandemia, né? Que ela se torna mais presente para nós e, mais do que isso, é como se elas se aproximassem, a literatura, o cinema, o teatro, as artes plásticas, né? Não falo nem disso que não são exatamente artes, mas meios de comunicação, como a televisão, o streaming, claro, que são o lugar onde essas coisas aparecem, com exceção dos livros, evidentemente, mas os livros, de certa forma, também, né, aparecem na televisão e no streaming, que são adaptações, etc. Né? Então, essa observação, para mim, é até mais relevante nesse momento, porque a gente sente um desejo de destruição da cultura pelo governo, né? que é uma coisa muito grave, né? Imagina se eles já tivessem destruído, né? Felizmente a gente tem um monte de coisas de filmes de prestígio ou de filmes populares, de comédias e tal, que podem ser acessadas por quem tem acesso ao streaming, enfim, ou à televisão, paga de preferência, né? Que é onde tem mais filme. Ora, a tentativa continua, né? E eu acho que o signo dessa tentativa é, evidentemente, a Cinemateca Brasileira jogada às urtigas, fechada, né? E com um tesouro lá dentro se deteriorando, né? Quer dizer, realmente isso, que defesa do Brasil é essa que os caras querem fazer? Tem documentos de 1905, 1910 e tal, já não chega ao Museu Nacional que pegou fogo outro dia, né? Entendeu? É uma coisa lamentável isso, mas a gente tem que sobreviver a isso de alguma maneira. Eu queria hoje fazer uma coisa que há muito tempo eu quero fazer, que é falar um pouquinho do Michael Mann, porque eu acho, cada vez mais, né, eu acho que ele representa um anacronismo na indústria americana, né? Quer dizer, quase todos os bons cineastas pararam, né, de filmar. Você não vê mais todos aqueles cineastas dos anos 80, 90, então, com exceção talvez do Martin Scorsese, que já está fazendo os filmes para streaming, né? Quer dizer, já fora, meio fora da indústria, né? Bom, o Michael Mann não, ele permanece, embora o último filme dele, de que eu tive conhecimento, o Hacker, tenha sido um fracasso absurdo, foi rejeitadíssimo nos Estados Unidos, sei lá eu por quê. E o fato é que ele agora entrou em streaming e virou um dos favoritos da Netflix. Também não sei porquê, mas enfim, são fenômenos muito estranhos, né? Que às vezes é um momento em que uma coisa acontece que determina, não é, digamos, o interesse que ela chama, né, que ela desperta, né? Então, o Hacker, que está no Netflix, né, ele tem essa qualidade clássica, né, de retomar um velho assunto, quer dizer, a história de um sujeito que está preso, né, e que pode ganhar a liberdade se conseguir combater um hacker que ferrou lá com instalações enormes da China. Então tem o governo chinês junto com os americanos, não é? Tem um oficial chinês que conhece esse cara, esteve quando era estudante, os dois estiveram juntos e tal.
e, e, e eles vão trabalhar juntos, né? Então, a gente tem a aventura, né, não é muito longe do que se espera, porém, a cada momento, o Man consegue ser ao mesmo tempo contemporâneo, quer dizer, ele pega esse motivo clássico, né, extremamente super clássico, né, mais um clichê quase, mas dá tintas contemporâneas a ele, né, até pela introdução da China nessa história, né? Mas é sempre implacável, né? Ao contrário da tradição clássica, que é mais de aplacar, né, as contradições e tal, ele não, ele é muito duro, é sempre muito duro, muito seco, né? E, e, e talvez isso às vezes leve a uma certa rejeição. Eu acho muito interessante de ver ou rever os filmes dele. Miami Vice também está no Netflix. Fogo contra Fogo, que é um filme extraordinário, é Pacino e De Niro, né? Um contra o outro, né? E o Ali, né? Sobre o Muhammad Ali, também são filmes muito interessantes que estão aí, que merecem ser vistos ou revistos, né? Agora, mudando um pouquinho de registro, né? O MUBI, não sei o que aconteceu com o MUBI, resolvi passar um monte de filmes que me interessam, né? E tem um filme que é curioso, que ele, a rigor, aqui no Brasil, ele passou numa mostra de cinema. Na verdade, é uma minissérie, né? São quase 5 horas de filme, sobre aquele personagem, Carlos o Chacal, que foi um terrorista famoso de outros tempos e tal. Toda a trajetória está nesse filme do Olivier Assayas, que me parece talvez o melhor filme dele, um filme extraordinário, com um personagem extraordinário, numa circunstância muito especial, que é todas as esperanças, um momento de esperanças revolucionárias e depois um momento de decréscimo. Então, que ele vai atravessar tudo isso, né? É curioso, quando o filme passou aqui na mostra, teve 3 exibições, as 2 primeiras, o formato veio errado, então eu encontrava um monte de gente falando, nossa, assisti um filme extraordinário, que foi o Carlos, o Chacal, não gostei e tal. Mas eu acho que essas pessoas não gostaram, em grande medida, porque, claro, estava no formato errado, o filme estava todo torto, né? Então você tende a rejeitar aquilo, né? E só na última projeção, que era a projeção justamente na sala da Cinemateca Brasileira, onde tinha, né, não sei se ainda está lá, enfim, um projecionista extraordinário. Ele corrigiu o problema e colocou no formato certo, né? Ele percebeu, corrigiu, e aí se viu que era um filme extraordinário, né? Esse filme está no MUBI. Eu espero que seja a versão eu não revi ainda, só vi que entrou, de 4 horas e meia, 5, né? Que vale a pena dar uma espiada com toda tranquilidade. Se achar que é longo, faz em 2 ou 3 dias, enfim, mas é um filme muito forte, muito interessante, tá certo? Então, como eu comecei, né, essa entrada falando de uma intervenção do Kleber Mendonça, eu quero dizer, lembrar alguns filmes pernambucanos, né? Porque o renascimento assim, do cinema brasileiro, a rigor, começa com o cinema pernambucano. E hoje, né, deu uma coisa muito interessante. Eu já escrevi que eu acho a melhor geração desde o cinema novo, mas aí eu li o Sérgio Augusto, escritor, crítico do Rio de Janeiro, dizendo que é a melhor geração de todos os tempos. E o Sérgio foi assistente, trabalhou com o pessoal do Cinema Novo, então ele sabe o que está falando, né? Eu não vou tão longe, mas seja como for, é uma geração que está extraordinária e cujos filmes enchem a gente de alegria, né? Porque é um ganho cultural muito grande para o país, né? Então, do próprio Kleber Mendonça,
O Aquarius está passando no Netflix, e também o Bacurau. Bacurau, que é o filme mais recente, que ganhou aquele prêmio. É um filme interessante, onde se mexe com questões de informática, inclusive, né? Uh, e que alguém tolamente disse que Bacurau foi esnobado pelo Oscar. Eu não vou nem dizer que isso não me interessa se Bacurau é bom, não é isso, mas é a capacidade, às vezes, de falar besteira, né? Imagine só, Bacurau é um filme contra os Estados Unidos, claramente contra os Estados Unidos, mostra o Brasil sendo invadido pelos americanos. Caramba, você quer que os americanos mandem pro Oscar isso, pô? Claro que não, né? Pode ser o que for, eles não vão mandar, não são idiotas, pô. Bom, então tem esse. Eu tenho alguns outros filmes pernambucanos que eu acho que são muito interessantes, vale a pena olhar. O Febre do Rato, que é do Cláudio Assis, o Tatuagem, do Wilton Lacerda, e desses três o que eu mais gosto é um filme carta, né? Não é um filme que acontece ao longo de uma viagem de um engenheiro, se eu estou bem lembrado, de um engenheiro no interior de Pernambuco, né? A gente tem as imagens belíssimas desse lugar, e ao mesmo tempo a leitura de uma longa carta que ele manda à amada, né? Então o filme se chama Viajo porque preciso e volto porque te amo, e é co-dirigido pelo Karim Ainus e pelo Marcelo Gomes, né? São dois filmes são três filmes que vale a pena ver, mas esse último pessoalmente me toca mais, né? Eu acho que eu vou voltar a essa questão de filmes brasileiros que passam, né? Que estão passando por aí. Lembro, para terminar mais uma vez, a enorme perda que é a morte do Paulo Gustavo, né? Ele era um esteio do cinema brasileiro do ponto de vista de bilheteria, né? Você sabe que o filme dele concorria com qualquer outro filme, né? Concorria e ganhava, era do tipo que tem o blockbuster americano, quer dizer, muda a data porque vai estrear o Paulo Gustavo junto, né? Acho que não tenho certeza de que fosse bem assim, mas quase assim pelo menos havia de ser. Bom, o que acontece? Para completar, o Paulo Gustavo, enfim, ele não era só um sucesso de público, eu acho ele muito interessante em vários aspectos, né? Inclusive em um certo progressismo de questão de costumes que ele acaba inserindo na tão conservadora vida nacional, tá certo? Bom, depois a gente pode voltar. Eu queria falar de outros filmes brasileiros que tem, não os pernambucanos, né? Porque está espalhado por aí, que estão passando, né? Mas isso fica para a semana que vem. Até lá, se vocês tiverem paciência de voltar a ver, e obrigado.